Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais uma reflexão diária, esse momento em que nós abrimos um espaço na nossa mente, no nosso coração, para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos refletir, aprofundar em um tema fundamental que está na base de todas as nossas realizações importantes, de todas as nossas vitórias, de todas as nossas conquistas, de toda a nossa autossuperação, a nossa melhoria, a nossa transformação. E quando pensamos nisso, às vezes nós achamos que as nossas vitórias, que as nossas conquistas, que a gente se tornar alguém melhor, dependem de recursos externos, dependem de apoio, dependem de coisas que as pessoas vão nos trazer, depende do reconhecimento, depende de informação que a gente vai obter. E tudo isso é importante. Ninguém desmerece quando essas coisas ocorrem na nossa vida, quando elas entram na nossa estrada. Isso é muito bom, elas nos ajudam. Sem dúvida alguma, a gente pode reconhecer o valor de cada uma delas. Contudo, quando a gente fala de autossuperação, de vitória, de conquista, nenhuma delas é suficiente. Porque às vezes a gente pode ter o apoio e a gente pode desprezá-lo. Às vezes a gente pode ter recursos e não utilizá-los adequadamente. Às vezes a gente pode ter a informação, o conhecimento, mas não colocá-lo em prática. Então, embora esses elementos sejam importantes, eles não são a base, eles não são a essência das nossas vitórias. Vamos lá. E o que é que está na base da nossa vitória, da nossa conquista, daquilo que nós queremos obter do ponto de vista de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de tudo aquilo que a gente coloca como objetivo e meta salutar na nossa vida? A base está na perseverança, na gente continuar, na gente insistir, na gente perseverar naquilo que nós queremos realizar. E é através da perseverança, da continuidade, que um estudante, uma pessoa que começa a entrar na escola, dá os seus primeiros passos no rumo do conhecimento, se torna um dia alguém que é expert, alguém que é sábio, alguém que domina um determinado campo de conhecimento. É através da perseverança que aquela pessoa que tem curiosidade com alguma coisa, às vezes algum interesse, um dia se torna um experiente artífice. É através da perseverança que nós saímos da ignorância e chegamos até a angelitude, até o crescimento espiritual. A perseverança está na base de todas as nossas realizações. E quando a gente fala de perseverança, é muito interessante porque, na atualidade, sobretudo, nós vemos um movimento que muitas vezes caracteriza uma quantidade grande de pessoas, que é a pessoa se tornar um especialista em desistir, um especialista em mudar. E é interessante isso, eu queria aprofundar um pouco essa questão, porque eu já tive a oportunidade de presenciar isso em várias situações na minha vida. Quando a gente pensa nas situações que estão na nossa vida, quando a gente pensa nas situações que estão relacionadas às nossas conquistas, às nossas vitórias, nós temos uma circunstância que acontece com muita frequência, que quando a gente olha para aquilo que a gente quer conquistar, quando a gente olha para o comportamento das pessoas, a gente percebe muitas vezes que as pessoas buscam alguma coisa, mas elas desistem muito facilmente. E é curioso porque na base dessa desistência está às vezes uma falsa busca de coisas diferentes, de coisas novas. Por exemplo, a pessoa começa um determinado projeto, uma determinada realização, e aí ela começa a encontrar, como é natural, obstáculos, dificuldades. Mas aí ela desiste daquilo e passa para outro. Aí começa a encontrar dificuldades, problemas na outra, ela desiste daquilo e passa para outra. Ela começa a encontrar dificuldades na outra, desiste daquela
passa para outro. Isso acontece porque, na maioria das vezes, quando a gente sai de um projeto que começa a apresentar dificuldades, que seja o nosso crescimento pessoal, que seja o nosso desenvolvimento, que sejam as nossas relações, e a gente passa para outro, parece que as coisas ficam mais simples, porque aquilo que está começando tem aquela empolgação, aquela energia. Só que, sem a perseverança, nada disso vai se concretizar. Seja no campo das nossas realizações, do crescimento pessoal, das nossas relações afetivas, a perseverança está na base. Por isso é importante que a gente desenvolva a capacidade de fortalecer essa musculatura da perseverança. E isso se dá com as pequenas coisas, com as coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, com as pequeninas coisas que a gente está fazendo. A gente não desistir daquele hábito que a gente estabeleceu como objetivo conquistar, a gente não desistir de organizar alguma coisa na nossa vida. Podem parecer coisas simples, singelas, mas é através dessas coisas pequenas que nós vamos, de fato, fortalecendo a nossa capacidade de perseverar. E eu queria separar aqui cinco elementos que são fundamentais para que a gente possa tornar a questão da perseverança mais tangível, mais prática para cada um de nós. Para que a gente realmente possa ter perseverança, a gente precisa desses 5 elementos. E o primeiro deles, eu me lembro que eu tenho um grande amigo que a gente trabalhou junto durante muito tempo e era uma coisa que a gente sempre falava em relação às pessoas que conseguiam de fato realizar algo, seja em qual campo for. Esse elemento ele é fundamental e a gente traduzia isso como sendo a resistência à frustração. Resistência à frustração é fundamental para a gente perseverar. Por quê? Porque a resistência à frustração ela garante que quando nós encontrarmos aquelas situações que inevitavelmente nós vamos encontrar, a gente não vai parar, a gente não vai desistir, a gente vai perseverar. Porque quando nós estamos na busca do autoaperfeiçoamento, do crescimento, às vezes a gente dá umas escorregadas, às vezes a gente falha, às vezes a gente não consegue atingir o resultado que a gente estava buscando, e isso é natural, isso é esperado. E a gente se frustra com isso. O sentimento de frustração, ele é natural. Mas quando nós não temos resistência a ele, nós paralisamos. Quando a gente tem resistência à frustração, a gente entende a frustração e fala assim, olha, estou frustrado, fiquei frustrado, mas eu não vou desistir, eu não vou parar. Esse é o primeiro elemento para tornar a nossa perseverança concreta. O segundo é quando nós temos um projeto, um objetivo à nossa frente, é importante a gente ter o objetivo, o resultado final na nossa cabeça. Mas, no campo da ação, nós devemos focar no próximo passo. Meu objetivo é chegar lá. Ok, mas qual é meu próximo passo? Aonde é que eu tenho que colocar o pé? Aonde é que eu tenho que avançar? O que de concreto eu tenho que fazer no próximo momento, no dia de hoje? Por quê? Porque às vezes nós mantemos os ideais em mente, e isso é importante, mas às vezes a gente esquece de que uma pequena coisinha precisa ser realizada hoje. E às vezes a gente se encontra tão distante dos nossos ideais, natural isso, né? Às vezes a gente quer se desenvolver, a gente quer crescer espiritualmente, a gente quer se aperfeiçoar, e a gente olha para a gente e fala assim, poxa, mas eu estou tão longe disso, e nada de errado, a gente às vezes encontra esse tipo de situação. Mas, quando nós focamos no próximo passo, a gente fala assim, olha, chegar lá vai demorar um tempo, mas isso aqui eu posso fazer hoje. E isso nos dá energia para perseverar. O terceiro passo é a gente reconhecer que limites, que barreiras, que obstáculos, eles têm um tempo para acabar. Às vezes a gente está numa situação em que a gente encontra dificuldade, a gente encontra problemas, a gente encontra movimentos e forças contrárias àquilo que nós estamos buscando. Às vezes dentro de nós mesmos, né?
Às vezes, dentro de nós mesmos, a gente quer aprender uma coisa, a gente quer eliminar um vício, a gente quer crescer espiritualmente, e às vezes existem barreiras dentro de nós. Mas essas barreiras, elas têm um limite. Se a gente perseverar, essas barreiras não duram para sempre. Às vezes é difícil a gente começar uma mudança em nós mesmos, a gente começar uma reforma íntima, mas se a gente perseverar, aquilo vence a barreira, a nossa perseverança vence a barreira e nós conseguimos avançar. Então toda barreira, todo obstáculo, ele tem um limite. O outro elemento importante é que nós devemos sempre pensar que não é a ausência de problemas que vai caracterizar a nossa vitória, mas é a nossa capacidade de lidar com eles. Então, vamos lá, isso é importante porque até nos nossos relacionamentos a gente deve sempre se lembrar disso. Não é a ausência de problemas que garante a nossa vitória, mas é a nossa capacidade de lidar com eles. E o último elemento que eu gostaria de trazer é que nós devemos criar uma mentalidade de reconhecer que sempre há uma forma da gente superar, da gente vencer, da gente avançar. Sempre há uma forma. Se a gente tiver essa perguntinha na cabeça, né? O que eu devo fazer? Qual a melhor forma de resolver isso? Qual outras formas que eu tenho de alcançar isso que eu estou buscando? A gente desenvolve energia para superar, para perseverar. Lembrando sempre que quando nós falamos de seres humanos, nós não somos estatísticas. Cada um de nós é único. Nós não devemos pensar que porque outras pessoas não conseguem, nós não vamos conseguir. Porque alguma coisa é difícil, talvez a gente não chegue lá. Cada um de nós é uma individualidade. Nós temos condições de chegar aonde nós queremos, nós temos condições de alcançar aquilo que nós estamos buscando, sem dúvida alguma. Por quê? Porque nenhum de nós é uma estatística. Somos criaturas únicas e nós temos condições de fato de chegar aonde nós quisermos, desde que tenhamos na base essa perseverança. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 22, e é uma fala do Cristo. Isso aqui não é o Saulo que está dizendo. Jesus disse: quem perseverar até o fim, esse será salvo. E Emmanuel intitula o seu comentário Perseverança. Todas as vitórias da criatura são frutos substanciosos da perseverança. Perseverando na edificação do progresso, mentes e corações, sem cessar, renovam os itinerários da própria vida. O estudante incipiente chega a ser o erudito professor. O curioso bisonho transforma-se no artífice genial. A alma inexperiente atinge a angelitude. Dir-se-ia constituir o triunfo evolutivo um hino perente à constância no aprendizado. Sem firmeza e tenacidade, a teoria do projeto jamais deixará o sonho do vir a ser. Por esse motivo, compete-nos recordar a necessidade imperiosa da perseverança desde os mínimos cometimentos até as realizações mais expressivas do bem para atingirmos o êxito duradouro. Sem a chama da perseverança, a educação não pode patrocinar a iluminação das consciências, a edificação assistencial não surge na face planetária, qual farol benfazejo asilando os náufragos da viagem terrena, e o homem de ontem não alcança a claridade do homem de hoje para maiores conquistas do homem de amanhã. Se almejas superar a ti mesmo, recorda a firme inflexão da voz do Cristo excelso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Asila-te na fortaleza da fé viva, lembrando que os transes que te visitam, por mais profundos e desconcertantes, têm limites justos e naturais, e que nos cabe o dever de servir, confiar e esperar
para a nossa própria felicidade, aqui e agora, hoje, amanhã e sempre. Uma bela página de Emmanuel nos convidando a lembrar do valor da perseverança em nossas vidas. E o desafio para hoje, nós terminamos sempre a nossa reflexão com uma proposta de colocar em prática aquilo que o Evangelho nos traz como convite ao nosso crescimento. O desafio para a gente hoje vai ser perseverar em algo que nós queremos, que nós estamos buscando. E aqui eu gostaria que cada um escolhesse aquilo que efetivamente busca, aquilo que no seu coração, na sua alma, na sua mente fala mais alto. Cada um tem a sua. Hoje nós vamos escolher perseverar. Só que não vai ser de qualquer jeito, não. A gente vai perseverar de uma maneira um pouquinho mais inteligente. Nós vamos definir o que nós queremos, o que nós estamos buscando, isso vai estar claro na nossa cabeça. E para hoje, não é para amanhã, não é para a semana que vem, é para hoje, nós vamos identificar o que nós podemos fazer, quando, que hora, que momento que a gente vai fazer aquilo, aonde a gente vai fazer, um pequeno passo, alguma coisa, ainda que simples, ainda que pequena, que nós podemos realizar hoje na direção, na busca do que nós queremos, lembrando que cada um vai definir aquilo que está buscando. A receita para uma pessoa não cabe para outra pessoa, é fazer a sua especificamente. Hoje a gente vai escolher algo concreto que nós podemos fazer na busca, na concretização dos nossos sonhos, dos nossos ideais, do nosso crescimento, do nosso aperfeiçoamento. E a frase para ficar na nossa mente, para que a gente possa voltar à reflexão, a frase é: se almejas superar a ti mesmo, recorda a firme inflexão da voz do Cristo excelso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá.